Amém, amada igreja. Glória a Deus, tudo bem com todos? Que alegria estar na casa do Pai. É um privilégio que nós temos. E enquanto estava tocando louvor, antes disso já, enquanto nós estávamos vindo para cá, nós oramos antes de vir no carro. E o Senhor encheu meu coração de gratidão, de poder pensar que eu estava vindo na casa do Senhor com a minha família. E quando o louvor estava tocando e eu vi o meu irmão louvando, e aí meu coração se encheu ainda mais, porque em Marcos capítulo 9 diz assim que antes que muitos morressem, muitos iam contemplar o poder e o agir do Senhor. E quando eu olho, vou parar, porque elas falaram que eu tenho que parar e sorrir para tirar fotos. Deu certo, Sofia? E olhando e vendo a minha família hoje aqui, e vendo o meu irmão aqui, e vendo tantas famílias que nós conhecemos a história, a gente realmente pode contemplar o que o Senhor fez na nossa casa, na nossa história, que é realmente algo que é só Ele para ter feito. E Ele quer fazer isso na sua casa, na sua vida e na sua história. Amém? E tem uma outra coisa. Tem alguém que tem orado e tem dito assim: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado e eu não ouço o Senhor responder. O Senhor não tem falado comigo, eu tenho buscado, tenho um silêncio. E o Senhor manda te dizer que Ele não precisa de uma sarça ardente para falar com você. Que quem está precisando de uma sarça ardente para ouvi-lo é você. Mas que Ele tem falado com você. Só que você precisa quebrantar o seu coração para ouvir o que Ele tem dito. Que você que precisava ouvir isso, receba essa palavra do Senhor. Amém? A ministração de hoje tem o nome de Pequenas Pedras. O pessoal da comunicação aí já pode anotar para colocar lá no YouTube. Pequenas Pedras é o nome da ministração de hoje. E ela aconteceu de uma maneira onde o Senhor começou a falar comigo de uma maneira muito simples. Vocês podem se sentar, amados, a gente vai ler a palavra daqui a pouquinho. E eu vou compartilhar isso porque eu pedi autorização. E o Senhor, né, a gente tem que dar os royalties, né? Quando a gente pega uma informação de um lugar ou alguma coisa, a gente tem que dar os royalties, né? Tem que dar os créditos para a pessoa. E o nome dessa ministração e o que gerou essa ministração foi o Espírito Santo, mas ele usou a vida do meu digníssimo esposo. Ele tem coparticipação nessa ministração. E aí, o que aconteceu? Chega o Hermes em casa, tudo sujo. O que deu, homem? Eu estava catando um mato lá na beira da estrada, e aí tinha umas pedrinhas bem pequenininhas. E aí eu estava indo e eu resbalei e eu caí de bunda no chão. E ele falou, olha aqui o que aconteceu. Ele estava com o celular no bolso de trás. E o celular era novinho. E quebrou a tela. Não quebrou nem a película, quebrou a tela. E eu estou contando essa história, essa pequena história, porque vocês vão entender aonde eu quero chegar com ela. Porque o que acontece? E aí, naquela mesma semana, o Senhor trouxe à minha lembrança um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Se vocês quiserem abrir para acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Amém? Já está aqui? E a palavra diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja, para que não caia. O Senhor trouxe a lembrança a esse versículo,
E também, na sequência, eu estava fazendo o meu devocional e eu convido os irmãos para abrir a palavra no Provérbio, capítulo 5. Provérbios 5, do versículo 1 e 2. Nós vamos ler. E a palavra diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Até aqui. E agora você deve estar se perguntando, o que tem a ver a história do Hermes ter caído com os versículos que nós lemos? O que tem a ver é que, às vezes, a gente anda confiante. A gente anda confiante e a gente anda distraído e a gente anda sem prestar atenção. E, às vezes, na maioria delas, a gente... Quem aí já caiu um tombo aí? Nossa, acho que todo mundo, né? De bicicleta, então, né? E o que geralmente derruba a gente? As grandes ou as pequenas? As pequenas pedras. Então, hoje nós vamos falar sobre as pequenas pedras que estão presentes no nosso dia a dia. E essas pedras, esses tombos, essas quedas, quando elas acontecem, geralmente elas não afetam somente a pessoa que caiu, mas elas afetam também as pessoas que estão ao nosso redor. E agora a gente vai... Cadê os meninos aí? A gente vai ver um vídeo rápido, tá? E aí nós vamos dar sequência na ministração. Se puder apagar as luzes ali. E aí a gente vai ver um vídeo. Eu vou sentar aqui também para ver. E nós vamos dar sequência. Só um minutinho, gente. Tá ali, né? Vou pecar, o problema é só meu. Eles acenderam um foguete. No começo a gente até pensa em dar uma risadinha, né? Tava todo mundo sentado de boas, e aí, de repente, uma pessoa tomou a decisão lá de acender um fogos lá, né, de artifício, e aí aquilo virou e atingiu toda a família, e depois causou uma explosão gigantesca no carro. E, às vezes, é isso que acontece nas nossas vidas. Uma pequena decisão. Pequenas escolhas, pequenas pedras que nos derrubam. Que nos derrubam. E aqui diz assim, ó, em Provérbios: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. O Senhor, Salomão, né, escreveu, mas não estava sendo falado para alguém que não conhecia a palavra. Não estava sendo falado para alguém que não era filho. Está sendo falado para quem está aqui, para quem está dentro da igreja, para quem já conhece, para quem tem a palavra de conhecimento já em seu coração, que está dizendo: aonde é que você tem colocado a sua atenção? E, amados, no curso do Habitudes nós lemos esses dias, o maligno, ele não quer muitas vezes nos tornar pessoas más. Se ele nos conseguir tornar pessoas distraídas, ele já ganhou. Quem aí vai na cozinha e abre a porta da geladeira e não lembra mais o que ia pegar? Quem aí ia falar uma palavra e daí a palavra não sai mais e daí você não lembra mais o que você ia falar? Quem aí, às vezes, guarda alguma coisa em algum lugar e some e fala: não, mas eu nem peguei. E aí, depois você acha, você lembra, foi você mesmo que pegou e guardou. Então, a gente está vivendo um tempo onde nós temos andado distraídos, aonde nós temos andado, muitas vezes, no automático. O que tem tido a sua atenção? E ali a palavra fala assim, ó,
Dê atenção, e atenção significa inclinar a sua mente para algo, prestar atenção. Amados, quantas vezes talvez você esteve aqui dentro da igreja, no culto, e saiu ali fora, e se perguntasse o que foi ministrado? Será que ia saber responder? E isso não é em tom de acusação, nada disso. Mas é que às vezes a gente está tão acostumado em estar de corpo presente em um ambiente, em um lugar, em uma conversa. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa está falando e você, e a sua mente está. E às vezes o Senhor está falando conosco dia após dia, e a gente está, mas não está entrando nada, não está ficando nada. Ali diz, dê atenção à minha sabedoria. O Senhor, Ele é uma fonte que jorra de maneira inesgotável. Só que hoje, gente, a gente está numa era onde tem tanta fonte, onde tem tanta palavra de conhecimento. Quais são as fontes onde nós temos emprestado os nossos ouvidos? Quais são as vozes que nós temos ouvido? A nossa atenção ela precisa estar focada na sabedoria do Senhor, não no que a gente acha que é o correto, não do que a nossa carne acha que é o certo, não do que os nossos amigos, o que a palavra tem dito que é certo. A queda de Davi não foi o adultério, não começou com o adultério. A queda de Davi começou com uma pequena pedra, a pedra da distração. Todos nós conhecemos a história. Ele era um homem que ele tinha trabalhado uma vida servindo ao Senhor. Desde jovem, desde moço. Não foi o Senhor que falou, Davi, vai lá e dá uma pedrada em Golias. Ele se indignou e ele se levantou. E mesmo contra a zombaria, contra a humilhação que ele recebeu, ele falou, não. Quem é esse povo aí, esse incircunciso aí para falar do meu Deus? Então, ele tinha uma vida de servir ao Senhor, inúmeras batalhas. E aí, chegou um dia que era o tempo dos homens irem para a guerra. E Davi escolheu que ele não ia ir. Ele escolheu descansar. Ele falou, deixa que esses meus soldados vão. Eu já lutei tantas vezes, eu acho que ele pensou, nem é uma luta tão importante assim, eles estão em maior número, é certeza que eles vão ganhar. E ele deu atenção, não à sabedoria do Senhor. Porque em nenhum momento o Senhor tinha falado, Davi, é para você descansar, é para você parar agora, pode ficar, deixa que eles vão. Ele deu ouvido à sua própria sabedoria, à vontade do que ele queria fazer. E aí a atenção dele se voltou para Betseba. Os olhos dele saíram da sabedoria do Senhor. E a atenção dele foi direcionada para Betseba. E aquele que pensava que estava em pé, caiu. E como a gente viu no vídeo, a queda dele não atingiu somente a ele, mas atingiu toda a família dele, atingiu todo o reino. A família dele foi totalmente dilacerada, destruída. Os seus filhos, o pecado que estava sobre ele caiu sobre o filho que desejou a irmã, que abusou da própria irmã. O outro filho
se vingou, matou o irmão. O pai, esse pai que era um homem tão honrado, um guerreiro forte, admirado, respeitado, perdeu a admiração desses filhos. O outro filho se voltou contra ele, tomou o reino dele, foi morto pelos seus soldados, por causa de uma pedra pequena. O pecado, muitas vezes, amados, não vai chegar na nossa casa de maneira grande, escandalosa, porque desses a gente até que dá uma corrida. Desses a gente já está meio vacinado, a gente sabe como que é. Então o maligno, ele começa a entrar de maneira sorrateira, devagar, aos poucos, quietinho. Não, você está cansado mesmo, você tem que descansar, Davi, fica aí. Por que você vai lá de novo? Deixa esse soldado ir lá para você, você é o rei, você merece descansar. Você merece ficar aqui. Aí depois ele deu uma olhadinha, talvez ele pensou, não, isso é errado. Mas o maligno, você é o rei. Você pode ter tudo o que você quiser. Se você quiser ter essa mulher, você tem direito de tê-la, você tem direito de fazer isso. E isso destruiu a família dele. O Senhor trouxe restauração depois, através de Salomão. Mas nós também sabemos o que houve com Salomão, o que houve com Jeroboão, filho de Salomão. Toda uma geração contaminada, por causa de uma pequena escolha. Pequenos hábitos, que a gente insiste muitas vezes em não deixar para trás, em não abandonar. Quando a gente vem para Cristo, quando a gente se converte, entre aspas, para nós é assim, né? Porque Deus não tem diferença de pecado. Os grandes pecados a gente vai abandonando mais rápido, mais fácil. E aí ficam aqueles pequenos, o do dia a dia, o de estimação. Aqueles, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu vou resolver depois. E a gente não pensa na contaminação que isso traz para a nossa casa, para a nossa geração, para a nossa linhagem, porque muitas vezes a gente até não quer nem mexer naquilo, porque a gente vai ter que entrar em confronto com nós mesmos, com os nossos familiares, com as pessoas lá fora. Então, aí é melhor deixar isso para lá, eu resolvo isso depois. Só que às vezes a gente não vai ter tempo para fazer isso depois. Às vezes não dá tempo, amados. Ali na sequência, no Provérbios 5:2 diz assim, no 1 ainda, incline os ouvidos à minha inteligência. Aonde nós temos colocado os nossos ouvidos? Na nossa inteligência? Na inteligência das pessoas, ou na inteligência, na sabedoria, na soberania de Deus sobre a nossa vida. Temos um outro exemplo aqui. Sara. Sara foi uma mulher que andou pela fé durante toda a sua vida. Porque, convenhamos, eu me colocando no lugar dela, estabelecida numa cidade que eu gostava de morar, numa casa confortável, porque eles tinham posses, estava tudo bem na vida dela. Aí chega o meu abençoado marido e fala assim, Deus falou comigo, um Deus que às vezes ela nem conhecia, porque eles moravam numa terra que servia a outros deuses. Falou, a gente vai embora daqui, a gente vai para um lugar. Para onde, bem, que nós estamos indo? Não sei. Não sei. Vamos ir. Pensa aí, mulherada, o marido chegar em casa e falar assim, arruma as malas aí que nós estamos indo embora. Para onde? Não sei. E essa mulher viveu a vida inteira assim, mas chegou um momento que as vozes externas começaram a ter influência sobre a vida dela. Chegou um momento onde a promessa já não começou mais a fazer sentido, porque
ela não tinha mais as regras, ela não tinha mais o ciclo menstrual, ela não ovulava mais. Então, para a inteligência humana, é possível uma mulher assim engravidar? Acorda, gente! Bora! É possível uma mulher assim engravidar que não está ovulando? Não. E as piadinhas, será ao redor? Será que ela ouvia? Ai, essa Sara aí é louca. Ela está velha, de cabelo branco, quase 100 anos. Essa mulher aí, de onde que ela vai engravidar? E aí, às vezes, você está escutando assim, você está louca? Seu marido nunca vai se converter, nunca vai ter jeito para esse homem aí. Você, depois de tudo que você fez, agora você vai virar crente? Não, isso aqui, ó, para essa doença aqui não tem jeito, não tem remédio, não tem nada, não tem o que fazer. E aí essas vozes começaram a crescer dentro do coração dela, dentro da mente dela. E uma pedra, a pedra da falta de fé, a pedra da desconfiança, a pedra do medo, fez com que ela caísse. E uma escolha dela, de entregar a serva dela para que o marido se deitasse e ela tivesse um filho, essa decisão afetou não só naquele tempo, mas até hoje nós vemos a guerra que existe em Israel, com os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Então, amados, a gente precisa parar de ser imaturo na fé, de ser egoísta muitas vezes, e de achar que as coisas que nós fazemos diz respeito só, isso é entre mim e Deus. Isso aí é coisa do capeta. Não é entre eu e Deus. Todas as minhas decisões, por mais que pequenas que sejam, no dia a dia, lá em casa, quando a mulher escolhe honrar o marido, numa coisa simples no dia a dia, de fazer, vou dar um exemplo ontem aqui, uma coisa tão corriqueira. O Hermes estava na roça passando veneno, ele falou assim, não precisa fazer almoço não, eu vou pegar a marmita. Aí eu, mas que jeito, pegar marmita, que coisa ruim. Não, eu vou fazer comida aqui. É uma atitude tão simples. Mas eu sei que quando os meus filhos veem isso, está sendo plantado sementinhas no coração deles. Para minha filha ser uma esposa que honra o marido dela. Para o meu filho ser um menino que honra a esposa dele. Então, são nessas decisões pequenininhas que muitas vezes a gente pensa que isso aqui não tem nada a ver. É isso que vai fazer total diferença não só para você, mas muitas vezes para uma geração, porque nós não sabemos, mas o Senhor que sabe os planos que tem a respeito de nós. Às vezes, quando você escolhe e fala assim, não, eu vou parar, eu vou desistir, você não sabe a pessoa que o Senhor talvez teria colocado no seu caminho para você discipular, e aquela pessoa arrebatar multidões para o Senhor. Será que a mãe do Billy Graham, é assim que fala? Billy Graham, será que ela imaginou que ela ia ser mãe dele? Será que a mãe de Paulo imaginou que ela ia ser a mãe de Paulo? Será que Maria imaginou que ela ia ser a mãe de Jesus? A palavra diz que os nossos filhos são como flechas. Eu não sei o que o meu Senhor tem para os meus filhos, mas eu sei que eles vão andar muito além do que eu e o pai deles andamos. Amados, nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas vidas, a responsabilidade do servir ao Senhor, a responsabilidade de sermos mulheres que edificam as suas casas, a responsabilidade de ser homens sacerdotes dos seus lares. E às vezes a gente tem resbalado em pedras que são tão pequenininhas. É a honra dentro do lar. É você tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. É aquele momento em que você escolhe, eu vou deixar o meu celular de lado e eu vou fazer o meu devocional. Eu vou deixar o meu celular de lado e eu vou ir lá para o meu quarto e eu vou tirar
15 minutos de oração. Eu vou deixar essa amizade de lado que não me leva para perto de Deus. Escolher talvez ser motivo de chacota, mas escolher estar perto de Deus. E o Senhor tem falado aqui, olha, tem gente que às vezes está orando e está falando assim, eu estou nesse lugar de novo. Eu estou orando, eu estou pedindo e eu me sinto num ciclo. Eu oro, eu peço, eu ando, mas parece que eu estou igual o povo no deserto, eu não saio desse lugar. E o Senhor está dizendo, é porque você tem pedras embaixo dos seus pés que precisam ser tiradas. Quando o Senhor foi visitar Lázaro, morto, quem foi que tirou a grande pedra? Foi Jesus que tirou a pedra? Ele falou para eles tirarem a pedra. Então, quem tem que tirar a pedra somos nós. E nós precisamos entregar essas pedras que têm nos feito cair aos pés da cruz, ao Senhor. E às vezes tem ciclos que nós não conseguimos vencer, porque tem pecados que ainda não foram confessados, porque às vezes a gente até acha que aquilo nem pecado é. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, que são pedras que foram roladas para debaixo dos nossos pés, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Um pecado geracional. Às vezes na sua família, todo mundo é separado. E você luta uma luta constante no seu casamento. Às vezes na sua família tem um problema de mentira. Tem um problema de depressão. E nessa noite o Senhor está dizendo, vem e traga a mim. E apresente a mim essas pequenas pedras. E você pode estar pensando, mas eu já fiz isso. Mas quantas vezes a gente entrega para o Senhor e aí a gente pega de volta para nós? A gente entrega para o Senhor resolver e aí a gente não tem a paciência de esperar o agir dele, e a gente pega de volta e a gente quer fazer do nosso jeito. O soberbo, ele acha que ele não precisa de ajuda. O soberbo, ele acha que ele dá conta de resolver aquele problema sozinho e é por isso que ele cai. Amados, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar esperando o Senhor vir com uma sarça ardente para falar conosco, como Ele fez com Moisés, a gente também não pode correr o risco, como crentes maduros, andando às vezes até tempo já na presença do Senhor, de a gente se acostumar com a presença dEle. Ah, tem culto, eu vou lá. Mais um culto. Tem um retiro. Ah, mais um retiro. Não, é legal, eu vou lá, é gostoso. A gente vai, a gente conversa, a gente come. Amados, a gente não pode se acostumar com a presença do Senhor. É tão comum falar dentro da igreja, o primeiro amor é lindo, porque a pessoa vem e ela conhece a verdade, e ela vê esse Deus que a ama, e aí depois vai indo e vai se esfriando. A gente não pode se esfriar. Cada vez que a gente chega, se achega ao Senhor, a gente tem que ficar maravilhado com a presença dEle, de poder estar na presença de um Deus tão maravilhoso quanto Ele. Porque a gente está meio que acostumado com tudo. Tão fácil as coisas. Por que a geração passada dava tanto valor? Porque era difícil de conseguir as coisas. As mães mais antigas, nossa, minha mãe Jesus, ela guardava tudo quanto era coisa. Tudo quanto era tranqueirinha, ela guardava. Por quê? Porque tinha sido muito difícil de conseguir aquilo. E aí, hoje em dia, a gente está na era do descartável, do miojo, do micro-ondas, e a gente quer ter um relacionamento miojo com o Senhor. Pronto, em 3 minutos. Acorda, bom dia, Senhor, que o Senhor abençoe meu dia, minha casa, minha família, guarda meu marido, não deixa ele olhar para ninguém, guarda meus filhos para dentro de casa, abençoe o meu trabalho, amém, tchau. Nem deu 3 minutos. E aí é esse relacionamento que a gente quer ter com o Senhor. E a gente não pode fazer isso.
Às vezes as pequenas pedras têm impedido nós e as nossas casas de vivermos o extraordinário de Deus. Nós ficamos retendo sentimentos, nós ficamos retendo perdão para as pessoas. Nós escolhemos continuar feridos, continuar amargurados. Amados, porque às vezes a gente reclama de uma situação, e a gente ouve, você tem que entregar, você tem que liberar perdão, porque é assim que tem que fazer. E é você que tem que tirar isso de dentro de você. Aí você fala, eu não sei, eu não consigo, como eu faço? É a sua escolha de vir até o altar e entregar ao Senhor. E quando você fizer isso, Ele vai tirar. Mas Ele não vai fazer isso por nós. E se você pensar, cada um aqui sabe as pequenas pedras onde tem resbalado. Cada um aqui sabe aquelas promessas, aqueles votos que já fez com o Senhor, porque, Senhor, essa é a última vez, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. E chega amanhã, e chega segunda-feira e está lá de novo. Cada um sabe. E, às vezes, a gente espera que o Senhor venha e traga revelações bombásticas do Apocalipse, porque será que a gente vai subir antes? Será que a gente vai subir depois? Porque como que vai ser? Como que não vai ser? Porque aonde que está a Arca da Aliança até hoje? Porque onde que é o Jardim do Éden? Onde que é a porta? E a gente fica, às vezes, querendo saber do extraordinário, e a gente não está vivendo o ordinário no Senhor. O ordinário, por escolhas nossas, por escolhas próprias. Eu vou contar um breve testemunho e nós vamos encerrar e vamos ir para a oração. Eu tinha um problema para dormir. Eu não conseguia dormir direito. E eu já tinha tomado remédio, e eu já tinha ido em médico, eu já tinha ido em retiro. Eu já tinha feito tudo o que você pode imaginar, e eu tinha um sono atribulado de uma maneira que, se eu dormisse um pouco, eu ainda acordava cansada. E eu fiquei 14 anos desse jeito. Os últimos 14 anos da minha vida foram desse jeito. Às vezes dava uma melhoradinha, dava 2, 3 dias, eu falava, nossa, eu dormi. E aí, quando eu não aguentava mais, eu tomava um remédio para poder ter uma noite inteira de sono. E é um testemunho longo, eu vou contar só um pedacinho dele agora. E no último dia, na última conferência que teve, realizada pelo Ministério da UFEBRAC, a Conferência Crescer, em setembro, eu fiz um propósito de jejum antes de ir para essa conferência. E eu sabia que tinha algumas áreas no meu coração que eu não tinha dado acesso para o Senhor ministrar. Eu falei, o Senhor pode entrar no meu coração até aqui. Daqui por diante, o Senhor, eu não quero mexer nisso. Eu não quero. E eu fiz esse propósito desse jejum e dessa oração. Antes de ir para essa conferência, eu falei, Senhor, o Senhor tem liberdade. Eu quero viver um novo tempo no Senhor. Eu quero viver as tuas promessas para a minha vida. Eu quero ter paz. Eu quero dormir. E o que o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. E o Senhor tem liberdade para fazer. E eu fui para essa conferência, então. E eu cheguei lá. E, geralmente, quando a gente vai para as conferências, né, não é na primeira ministração que as coisas acontecem, né? Geralmente é lá, a gente foi na sexta, geralmente é no sábado à noite, no domingo de manhã. E eu cheguei e a primeira ministração me quebrou no meio, porque o Senhor usou a liberdade que eu dei para Ele. Sem dó nem piedade. E eu entendi que eu precisava liberar perdão para uma pessoa que tinha feito um mal muito grande para mim, para o meu casamento, para a minha família, para minha filha. E eu fui até aquele altar
E eu falei, tá bom, Senhor. Se é a sua vontade isso, eu vou liberar perdão para essa pessoa. Era uma pessoa que tinha levantado um falso testemunho muito grande a respeito da minha vida, a respeito da paternidade da minha filha. E quando eu saí daquele retiro no domingo, eu fiz outro propósito de jejum, porque eu sabia que eu ia ter que procurar aquela pessoa. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu perdoei, está tudo certo. Mas essa pessoa não vai voltar para o convívio da minha mesa, acabou, perdeu. E eu entendi que quando o Senhor me perdoou, Ele deixou o lugar que era meu na mesa dele preparado para mim me assentar. Então eu jejuei mais 4 dias. E eu fui até a casa dessa pessoa. E eu cheguei lá e eu não cheguei falando, eu vim aqui porque eu te perdoo pelo que você me fez. Eu cheguei e eu falei, eu quero te pedir perdão. E nós tivemos um momento muito bonito de reconciliação. E isso afetou não só a mim, mas isso afetou a minha casa, e isso afetou todos os familiares. E depois de 14 anos, nós vamos ter um almoço no Ano Novo, onde todos vão estar reunidos. Após 14 anos. E depois desse dia, eu tenho dormido todas as noites. Até choveu e eu acordei esse dia e falei, gente, choveu. Amados, o Senhor quer remover algumas pedras que estão debaixo dos pés de algumas pessoas que estão aqui. E eu vou convidar o louvor para vir.